Bem, olá pessoal, aqui é o professor Rogério e nós estamos continuando aqui o curso de trigonometria e nesse ponto nós vamos colocar alguma aplicação e a ideia nossa é medir distâncias inacessíveis. E o problema que nos motivou, até historicamente, é que mais de 200 anos antes de Cristo, um rapaz, no caso matemático, né, pensador, filósofo, na época o pessoal era tudo, né? Erastótenes, ele conseguiu saber o tamanho da Terra, ou seja, o tamanho da circunferência da Terra, utilizando princípios básicos de trigonometria, alguma coisa de regra de três. E nós vamos fazer uma ideia, né, dar um esboço geral do que e de como que Erastótenes fez isso. Lembrando que para a época, né, ele conseguiu uma precisão bastante elevada até para os dados hoje, né, que tem satélite e tudo mais. E só o poder da matemática, né? Só através de um papel, caneta, enfim, e bastante raciocínio, se conseguiu chegar em qual tamanho era a Terra. Bem, algumas hipóteses, né, Erastótenes colocou, que nós vamos tentar falar delas aqui um pouquinho. Bem, uma das hipóteses que Erastótenes colocou é a ideia de solstício de verão. Então nós vamos fazer um pequeno parente aqui. Professor, que solstício? Você está falando de matemática, mas o que isso tem a ver com matemática? Eu aprendi geografia, né? Mas o que isso tem a ver? Bem, todos sabem, ou pelo menos alguns, né? Que nossa Terra é redonda, uma esfera, e que essa esfera tem uma certa inclinação. Tá, mas qual consequência tem essa inclinação? A consequência dessa inclinação é que ela vai produzir essencialmente as estações do ano. As estações do ano. E por que isso ocorre, né? Bem, isso ocorre porque é o seguinte: como esses raios de sol, em amarelo aqui, eles não estão incidindo aqui na superfície da Terra com o mesmo ângulo, isso tem uma consequência, que é a consequência de temperatura. Sem entrar em bastante detalhes, eu pensei aqui, né? Ó, imagina que aqui está a fonte do Sol. Então, o Sol está aqui, ele produz essa luz aqui, né? E essa luz vai ocupar essa área aqui. Perfeito. Agora, imagina agora o seguinte. Vamos mudar o ângulo? Imagina o ângulo desse Sol está mudando. Quando eu mudo o ângulo desse Sol, olha só o que acontece. A área aqui, ó, a área começa a mudar também. Quando eu aumento mais, ó, dá uma olhadinha, essa área vai vindo para cá, ó. Vai mudando mais. Conforme eu vou mudando mais, né? Essa área, se você fizer isso com a lanterna, né? Essa área aqui vai ser bem maior. Bem, qual a implicação que isso tem? A implicação é a seguinte, que quanto maior a quantidade de energia que está no Sol é a mesma. O que mudou foi a área por causa do ângulo. Quer dizer que se a quantidade de energia está numa área menor, né? Quer dizer que a temperatura, enfim, outros efeitos vão ser maiores. Enquanto que, conforme aumenta a inclinação, né, e aumenta-se a área, aumenta já vou falar o nome, né? A latitude aumenta, a inclinação aumenta essa área, significa que vai ter uma área maior para a mesma energia. Então a temperatura vai estar menor também. Essa ideia de angulação, tá? Em geografia, a gente chama de latitude. Inclusive, essa latitude, né, está medida em ângulo, que pode variar entre 0 e 90 graus. E essa latitude, sem entrar muito em detalhes, é também fator bastante determinante em relação à temperatura. Latitudes altas, né, ângulos muito altos, ó, imagina aqui, esse ângulo aqui aumentando bastante, o nosso copinho aqui, aumenta. Ângulos muito altos vai ter temperaturas bem baixas, o sol vai chegar raspando quase, né? Enquanto latitude zero, né, tipo Equador, zero, vai ter temperaturas bem altas. Tá, professor, mas e o solstício? Solstício é que
conforme a Terra vai mudando de posição, vai mudando através do movimento de translação, rotação também, ela vai mudando de posição, esses ângulos vão se modificando também. A ponto de, aqui a gente tem o Trópico de Capricórnio e aqui em cima o Trópico de Câncer, que num específico dia do ano, esse ângulo de inclinação com a superfície é exatamente 90 graus, ou seja, o ângulo do Sol é perpendicular à Terra. Esse dia é o dia de solstício, né? Algumas culturas festejam, enfim. Esse é o dia do solstício. Tá, e nesse dia, voltando aqui ao nosso Erastóteles, né? Nesse dia do solstício de verão, que o Sol está como mesmo? Perpendicular. Chegou lá o nosso Erastóteles, nossa, que legal. Ele observou que nesse dia a sombra, né, que é a projeção de qualquer coisa, como é perpendicular, a projeção é zero. Né? Nesse dia não tinha sombra na cidade que ele estava, que era Siena. Essa cidade vinha aqui. Aí tudo bem, aí perfeito. Aí passou um ano, né? Um ano até voltar tal. Só que no outro ano ele estava já em outra cidade, na cidade de Alexandria. E enquanto na cidade de Siena, naquela mesma data, no solstício de verão, na cidade de Siena não tinha nenhuma sombra, na cidade de Alexandria possuía uma sombra. Digamos aqui, se aqui fosse um poste, né? Digamos que aqui, ó, exatamente aqui tinha uma sombra aqui, né? Eu vou chamar de S aqui, certo? Tinha uma sombra. Vamos chamar de P de poste aqui. O que ele fez? Bem, ele calculou esse ângulo aqui, né? Esse ângulo que seria o ângulo que até onde que chega a sombra aqui. Esse ângulo que eu vou chamar de θ. Ele falou assim, ó, nesse mesmo dia, lá na outra cidade, em Siena, não tem sombra nenhuma. Já aqui, na cidade de Alexandria, possui um ângulo. E esse ângulo é a medida, né? 7,2 graus. Aí ele falou, puxa vida, hein? O que eu faço com isso? Peraí. Pediu para um rapaz, dado histórico pode ser falso aqui, tá? Mas vamos ilustrar, né? Ele pediu para um rapaz calcular qual que era a medida entre Alexandria e Siena. Qual era a medida entre Alexandria e Siena? Bem, saiu o rapaz contando os passos. Olha só, Erastóteles, a medida entre Alexandria e Siena, que é um dado que era possível conseguir, é de 5.000 estádios. Estádio é uma unidade da época, certo? Equivale a aproximadamente 785 quilômetros. Então ele falou assim, se 7,2, né, corresponde a 5.000 estádios, então 360 graus, que seria uma circunferência inteira, essa circunferência inteira, corresponde a x, né? Eu já fiz a conta aqui, né? Bem facinho. Ou seja, corresponde a 2.500 estágios. Ou seja, 39.250 quilômetros. Olha só que interessante. E em contrapartida, a nossa medida hoje, né, com satélite e tal, é de 39.942 quilômetros. E a medida de Erastóteles foi uma medida bastante razoável, bastante aproximada, né? Bem, alguns dados aqui, né? Que esse ângulo aqui central, θ, né? É o mesmo que esse ângulo aqui. Por quê? Porque os raios aqui, né, são paralelos, perfeito? Então esse aqui é igual a esse aqui. Uma curiosidade, né, só para colocar, essa medida de Erastótenes, 200 anos de Cristo, ela perdurou bastante. No entanto, teve uma perca, né, ali na época de Ptolomeu, né, que é um antecedente das grandes navegações, teve uma perca, digamos assim, para a gente dar uma ilustrada na história, digamos que um estagiário, né, pegou os negócios gregos lá e copiou meio errado os números, e Ptolomeu não quis conferir no original, e isso teve uma implicação interessante, que é assim, o mapa
proposto por Ptolomeu, que era basicamente o único da época, né? O mapa dele, por causa disso aqui, né, que ele não pegou do Aristóteles, ficou distorcido. Então, eu me arriscarei, né, desenhar um mapa aqui, né? Olha só, o mapa mundi aqui, ó, meu Deus do céu, aí, ó, perfeito. Aqui a Europa, né? A África, aqui a Ásia, a Oceania. O que acontece? Esse pedaço aqui da Europa, ele ficou demasiadamente grande, né? Vamos colocar a Índia aqui. Ficou demasiadamente grande, ficou muito, muito grande. Você olhava no mapa, aqui era uma distância enorme. A ponto de se pensar, né, que era melhor dar volta na Terra para chegar na Índia do que sair daqui para vir para cá. Bem, a partir disso, né, desse mapa errado do estagiário, que não foi baseado no estudo do Aristóteles, é que se aventuraram, né, aqui você já conhece a história do Brasil, né, a história das Américas, se aventuraram no mar, exatamente porque os mapas da época tinham uma bastante distorção nesse lado aqui da Europa. O mar Mediterrâneo era muito maior do que realmente era, meio desproporcional. E esse foi, dentre outras coisas, né, que eu não vou me arriscar a falar, mas foi um dos motivos da descoberta da América, do Brasil e tudo mais. Olha só, vocês veem que interessante, né? Uma conta de trigonometria que, se seguida, né, poderia mudar completamente como funcionou e como funciona o decorrer da nossa história. Um abraço, até a próxima.